Saudações ouvintes a este programa maravilhoso que nós começamos hoje. É um programa que cá está para ajudar-nos com questões físicas, mas também no que diz respeito ao cristianismo. Não é verdade, É irmão? isso, irmão, porque este programa é um programa que vai ajudar a certas dúvidas que nós temos e vai poder nos esclarecer, porque esse programa ela é chamado Programa Voz de Libertação, né? É assim. Então é um programa que até o ouvinte ele também pode participar conosco para que esse programa ela cresça e para que nós todos sejamos mais esclarecidos na palavra do Senhor, porque esse programa ela vai se baseando no em relação à palavra de Deus, né? E que também virá outras coisas mas de princípio ela só vai ser baseando na palavra de Deus. Por isso que nós estamos a trazer hoje aqui o primeiro tópico que vai se chamar, né? Jesus e a falsa declaração. Amém. Jesus e a falsa declaração. Porque a falsa declaração? O que é uma declaração? Declaração é quando nós proclamamos algo. E nos dias atuais nós sabemos que há várias proclamações no que diz respeito a quem Jesus é. Quantas são as vezes que nós já paramos e nos perguntamos, mas quem é Jesus? Por que ele veio? Qual foi o seu objetivo em cá estar? Então hoje nós vamos tentar esclarecer isso. Porque nós vimos que temos aqui uma afirmação de Pedro, né? No livro de Mateus, né? Mateus 16, versículo 13. Se você tem a sua Bíblia, se por você favor. tiver a sua Bíblia, irmã, eu gostaria que você tirasse para podermos também, né, seguir o que ela diz. É verdade. Mateus 16, a partir do versículo 13, diz o seguinte, assim diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, nós estamos a ver que existe uma pergunta dentro desta passagem. Quem você acha Jesus Cristo é? Essa é uma pergunta que ela vem, muitas vezes nos cristãos. Né? E nós, como cristãos, nós nos encontramos, às vezes, em questões de não podermos responder a essas perguntas. Porque nós não vivemos nela. Por que Pedro respondeu a pergunta para Jesus? Automaticamente, Pedro, ele abriu seu coração. Abriu-se. Não é isso, irmão? É verdade. Porque os outros discípulos, nesta altura, não era só Pedro, tinham mais outras pessoas. Pedro era um judeu, mas os outros discípulos também eram judeus. Eles também tinham ouvido, tinham tido o mesmo conhecimento que Pedro noutrora teve. Mas naquele preciso momento, como o irmão já disse, Pedro teve o seu coração aberto e, tendo o seu coração aberto, facilitou então que o próprio Pai, segundo as palavras de Jesus, revelasse a identidade real de Pedro. Amém. Identidade desta que até quando Jesus foi batizado, a voz já tivera declarado. Pedro não teve presente. Mas como é que Pedro recebe a mesma declaração de quem Jesus era se ele não teve presente ao batismo? Porque abriu o seu coração. Porque
quando nós abrimos nosso coração, o Espírito Santo, ela nos faz entender ou nos faz ver coisas que a gente não consegue com olhos naturais. É assim. Então, é preciso que o cristão ela tem que se entregar perante a presença do Senhor. Né? Quando nós se entregamos perante a presença do Senhor, o Senhor nos revela aquilo que está sob escuro na nossa vida. É verdade. Então, Pedro, naquele momento, ele deixou que o Espírito Santo pudesse revelar aquela palavra para ele. E Jesus alegrou-se com aquilo. Alegrou-se. Né? Porque Jesus sabia que um homem, naturalmente, ele não poderia obter uma resposta daquela, senão vinha do próprio Deus. Por isso é que o próprio Jesus ele disse, né, irmão? Olha, glorioso é estou, glorioso é meu Pai, porque foi bom te dar a revelação daquilo que você me respondeu. Porque Jesus sabia que a revelação não vinha dos homens, mas vinha do Espírito Santo de Deus. E isto aí é um pormenor muito importante o que o irmão falou, revelação. Tem coisas que elas são claras, ou parecem claras aos olhos físicos, mas por detrás dessas coisas tem uma revelação. Quando as pessoas olhavam para Jesus, que fisicamente parecia claro para todos, as pessoas olhavam, uns olhavam, não, acho que é João Batista, parece-me com João Batista, não, talvez eu Elias, não, deve ser um dos profetas. Então mostra-nos que sem revelação, aquilo que às vezes parece ser no físico, pode não ser. É verdade. E aí é que é o problema. Que a pergunta vem. Quem você pensa que Jesus é? Porque muitos deles estavam com dúvidas. E hoje em dia existem cristãos que têm dúvida. Que têm muita dúvida. E tem os outros que até eles têm a convicção, mas uma convicção errada. Quem sabe estão a dizer, Jesus, não, és o João Batista. Né? Ou Jesus, és o Elias. E as pessoas têm dado falsas declarações porque não têm revelação. Não tem revelação. E o que acontece? Porque quando você não tem revelação do Espírito Santo, você vai buscar um Deus que você não conhece. Que não conhece. Aí é que por isso é que nós às vezes temos um problema. Nós oramos, buscamos, fizemos jejum, nós até fizemos sacrifício, mas porque você não conhece a palavra, ou porque você não conhece o Deus que você vai buscar, então você não consegue ter uma revelação por parte dele. Né? E porque você não tem a revelação certa, você não pode beneficiar. Glória. É como, por exemplo, imaginem o meu relógio. Se eu pensar que este relógio é uma pulseira, porque parece. Né? Normalmente as pulseiras elas são colocadas também no pulso. Se eu pensar que o relógio é uma pulseira, eu vou ficar preocupado. Mas que horas são? Mas eu tenho um relógio aqui. Eu não beneficio desse relógio até eu ter a revelação certa de que esse relógio, afinal, me pode dizer as horas. E o que acontecia com Pedro? Pedro e os outros discípulos e o restante das pessoas estavam com Jesus, olhavam com Jesus de olhos naturais, que talvez é o seu caso. Você olha e você tenta fazer as coisas para convencer Jesus e abençoá-lo. Você não sabe quem Ele é e por não saber não beneficias. Mas no momento que você recebe a revelação certa, anteriormente, antes de nós começarmos o programa, nós já conversávamos, vimos que no versículo 18, Pedro beneficiou por causa da revelação exata que ele teve de Jesus. Então Jesus disse agora vais poder beneficiar porque você abriu o teu coração. Exatamente. E Jesus disse, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos veem que por eu agora descobrir o verdadeiro objetivo desse relógio, o relógio agora me pode dizer as horas. Tens uma orientação. Eu agora tenho uma orientação. Eu que Pedro aí recebeu. Jesus viu, agora que você recebeu a revelação exata de quem eu sou, então agora eu vou passar a dizer-te quem tu és. E o que eu vou fazer através de si. Uma coisa maravilhosa. É maravilhoso, irmão. Porque
ali é como se fosse você se encontrava num espaço perdido. Né? E quando você se encontra num espaço perdido e você encontra o caminho da liberdade, o caminho daquele lugar onde você quis chegar, você sente-se uma pessoa diferente. Os teus sonhos começam a ressuscitar. É verdade. E você começa a ser uma outra pessoa. Você começa a ser uma outra pessoa, porque é aí que você até se conhece quem você é. Claro. Porque até aí Pedro não sabia que afinal era uma pedra. Você é o Pedro. Mas você é uma pedra. Está a ver? Pedro não sabia. Pedro não sabia, mas por causa da revelação, o próprio Senhor Jesus aí passa a lhe dizer quem ele era e o que ele tem preparado para o tal Pedro. Você sabe quem você é? Aí é o problema. Você sabe quem você é. Talvez você não saiba. Quem você busca. Primeiro, não sabes quem Jesus é. E porque não sabe quem ele é, passas a não saber quem você é. Mas se nós descobrirmos quem ele é, o próprio Senhor Jesus nos vai revelar quem nós somos e qual é o propósito que ele tem para nós. Com certeza. Por isso é que o irmão até já disse anteriormente que as pessoas têm tentado fazer um montão de coisas, ou uns rasgam-se na pele, dão sacrifícios e entram em muitos dias de jejum. Né? Mas nada acontece. E nada acontece. Porque eles não conhecem quem Jesus é e quem eles são. Até às vezes, você é colocado em situações mesmo difíceis, situações que você nunca viveu, experiências que você nunca viveu. Por quê? Porque você não sabe quem você segue. Você não conhece quem você é. Você acompanha, talvez, até o povo. O tempo, as emoções, elas destroem muitos crentes. Então nós precisamos saber, na verdade, quais são a nossa verdadeira identidade. Porque quando nós tivermos uma identidade, então nós ali vamos descobrir quem somos. Porque a minha identidade é Cristo. A nossa identidade aqui é Cristo. É para levar até você procurar a tua identidade. Quem você é? Será que você anda como Cristo anda? Será que você fala como Cristo fala? Será que você vive como Cristo viveu? Então essas são as perguntas que você faz. Porque às vezes você busca, você faz sacrifício, você dá tudo para que a tua vida seja uma coisa melhor. Mas até ali não acontece nada. Não acontece. Ano passa ano, meses passa meses. E nada acontece. Porque você não encontrou bem a tua identidade. Você está acompanhando a identidade das outras pessoas. E quem são as identidades daquelas pessoas? E por você não saber a sua identidade e tentares ir atrás da identidade das outras pessoas, só as vir um chinês, você porta-se como chinês. É verdade. E se amanhã vir um jamaicano, você porta-se como jamaicano. E se depois de amanhã vir um brasileiro, você porta-se como brasileiro. Você está sempre a mudar, como Maria que vai com as outras. Com a identidade. E era exatamente o que o Pedro anteriormente estava a fazer. Que ele dizia, não, olha, pois dizem que és João Batista, outro talvez o Elias e outro talvez um dos profetas. E Jesus queria saber, mas quem tu achas que eu sou? Porque se não conseguires dizer quem eu sou, eu não posso revelar quem você é. Não dá, porque o teu coração está preso. Está preso. Está preso, aquilo é uma pedra que está dentro dela que não sai. Então é preciso que você saia dos passos onde estás, tira aquela pedra e Deus vai te revelar quem você é. Com certeza. Aquilo que você sonha, aquilo que você tanto quer buscar, aquele encontro, aquela experiência que você quer com Cristo, você vai ter. Vai conseguir. Mas é preciso saber com quem você vai ter um relacionamento. E muito de nós fizemos aliança com pessoas erradas. Casamos com pessoas erradas. E no casamento, e como o casamento de Cristo também. Mas nós sabemos que o casamento com Cristo não há arrependimento. Não há. É um casamento saudável. Você tem um noivo saudável. Um noivo que sempre te ensinará novas coisas. E essa aliança começa na graça do Pai. É verdade. Porque Pedro recebeu aquela revelação do Pai. Porque abriu o coração. O coração ao Pai. Recebeu a revelação vinda do Pai, mas o Pai deu-lhe o Filho. E descobrindo o Filho, que é Jesus, o Filho deu-lhe a identidade, quem ele era. Os irmãos veem a ligação. Descobrimos
o Pai, recebemos a graça do Pai, porque Pedro não mereceu receber aquela aliança. Não. O Pai decidiu dar aquela revelação a Pedro. Por quê? Porque aquilo que o irmão já disse, tinha o coração aberto. Então, se os ouvintes agora tiverem os vossos corações abertos, a graça do Pai vai alcançar-vos e nesta graça encontrarão Jesus. Após encontrarem Jesus, que é o Filho, o próprio Senhor Jesus vai revelar quem vocês são neles. Então, olha, este é o tema de hoje, E maravilhoso. que Deus tem feito na nossa vida. E que Deus vai fazer na tua vida Vai também. sim. Apenas que nós pedimos é que vocês possam descobrir qual é verdadeiramente a tua identidade. Ou então, quem Jesus Cristo é. No momento que tu descobrir quem Jesus Cristo é, Jesus Cristo descobrirá quem você também é. É verdade. Porque isso que ele faz. Ele não deitará aqueles que venham até ele. A ver ele. Não. Ele abraça. E quando ele abraça, é abraçado para revelar coisas que estão sob os escuros. Aleluia. Então, essa é a voz da libertação que está trazendo mais uma história da palavra de Deus na tua vida. E nós estamos aqui para fazer crescer este programa. Se o ouvinte que está aí quer acrescentar alguma coisa que nós não vimos, seja livre. Deixa as suas opiniões, deixa as suas questões, as suas dúvidas, deixa até mesmo as suas objeções, aquilo que você não concordou. E estamos aqui para crescer uns com os outros. Vamos estudar a palavra de Deus e deixar que essa voz, porque o nome do programa, Voz da Libertação, é a voz da própria palavra. Então, que nós devemos deixar ela sair de dentro de nós, assim como Pedro deixou. O Pai colocou a revelação lá dentro e ele trouxe essa revelação por fora. Então é a razão do nome do programa, Voz da Libertação. Em outras palavras, deixar a palavra de Deus sair de dentro de nós, se expor, estar ela em vista para todos. Então, muito obrigado por cá estarem mais uma vez nesse programa e até a próxima, que vamos ter temas maravilhosos. É verdade, irmão. Estamos trazendo aí mais temas aí. Vamos. E vamos pedir que, independentemente daquilo que você pensar, nós esperamos a tua opinião. Esperamos também que você dê um link e passe, né? Passe para os teus amigos, para a tua família. E vamos compartilhar, porque nós queremos aprender e aprender com vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado. Até